Olá, eu sou Eric Mazzoni e você está assistindo o canal Advogado Responde, seu programa de perguntas e respostas sobre questões jurídicas do dia a dia. Seja bem-vindo. Você que já teve um processo judicial sabe que este pode demorar, mas você sabe qual a razão disso? Quanto tempo pode demorar um processo? Qual é a média de duração de um processo na Justiça Civil ou na Justiça do Trabalho? Não? Fique ligado neste vídeo para ter essas informações. Mas antes, já deixe o seu like para ajudar no crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se! Uma pergunta que todo advogado ouve quase que diariamente é: quanto tempo que vai demorar meu processo? Por que meu processo demora tanto? É tão demorado assim um processo? Essa é uma pergunta extremamente delicada e não tem uma resposta fácil. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, a partir de 2006 começou a divulgar uma pesquisa, um levantamento chamado Judiciário em Números. E dentre outras informações, uma delas é o tempo médio de um processo. Para fins desse vídeo eu vou apresentar para vocês os números da Justiça Estadual, referente à maioria dos processos cíveis, e aos números da Justiça do Trabalho, que se referem às reclamações trabalhistas. Antes de irmos para esses números, é interessante a gente saber que o processo, tanto trabalhista quanto civil, ele se divide em dois momentos. O primeiro, que é a fase de conhecimento, que é a parte do processo onde o juiz ele vai dizer se você tem ou não um determinado direito, né? Se conhece do seu assunto, se você tem aquele direito que você está pleiteando ou não. É a fase de conhecimento. Após a fase de conhecimento, dar-se início à fase de execução, que é para o recebimento daquele direito que o juiz reconheceu. Quanto que vale aquele direito? A fase de execução vai desde a apuração do valor que lhe é devido até o final pagamento, até a quitação daquilo que lhe é devido e o arquivamento do processo. No primeiro caso, os processos cíveis em trâmite pela Justiça Estadual, o CNJ em 2017, tendo como ano base 2016, apurou que em primeira instância os processos em fase de conhecimento levam da distribuição, ou seja, da entrada do processo até a sentença, um tempo médio de 3 anos e 1 mês. Se houver recurso, o que normalmente ocorre, o tempo médio de análise desse recurso é de 1 ano. E, existindo recurso ao Superior Tribunal de Justiça, acrescenta-se mais 1 ano e 1 mês. Assim, na fase de conhecimento, considerando os recursos, temos a duração média de um processo de 5 anos e 2 meses, sendo 3 anos e 1 mês em primeira instância, 1 ano perante o Tribunal de Justiça, mais 1 ano e 1 mês perante o Superior Tribunal de Justiça, totalizando 5 anos e 2 meses. Isso para reconhecer se você tem ou não um direito. O pagamento desse direito, a cobrança desse direito, se dá na fase de execução. Por esse levantamento do CNJ, a fase de execução leva em média mais 5 anos e 9 meses para sua conclusão. Temos então que um processo na esfera civil, da sua entrada, do seu início, a partir da distribuição, até a conclusão com o pagamento final do processo, leva em média 10 anos e 11 meses para sua conclusão. Já na Justiça do Trabalho, temos os seguintes números. Na fase de conhecimento em primeiro grau, ou seja, da distribuição até a sentença, 11 meses. Em grau de recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, mais 8 meses. Se tiver recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, acrescenta-se mais 1 ano e 7 meses. Isso na fase de conhecimento. A execução trabalhista demora em torno de 3 anos e 4 meses, totalizando aproximadamente 6 anos e 6 meses. Lembrando sempre que esses números são números médios. Um processo pode se resolver em 6 meses, sendo que você distribuiu a ação, a parte contrária foi citada, e em primeira audiência fez-se um acordo e quitou-se o seu processo. Esse é o melhor dos mundos, um processo super rápido, que não gera nenhum transtorno. Do outro lado, temos processos que demoram 20, 30 anos, onde não se localiza patrimônio do devedor, onde não se consegue concluir a execução desse processo. Você teve seu direito reconhecido, mas não consegue se recebê-lo. Eu já vi situações de processo com mais de 40 anos, onde ainda se busca a execução desses créditos, porém sem sucesso. E aí você pode estar se perguntando: mas doutor, não tem nada que pode ser feito para agilizar um processo? Eu preciso te dizer que na maioria dos casos não.
A legislação determina prazos para que os advogados atendam às determinações judiciais. Existem prazos de 5 dias, prazo de 8 dias, prazo de 10 dias e prazos de 15 dias. Porém, o advogado, cumprindo essa determinação, aquela petição, o documento que o advogado fez direcionado ao juiz esclarecendo aquilo que foi requerido, manifestando-se sobre um documento, é encaminhado ao fórum e no fórum há a determinação para onde que aquela petição vai, se para o Ministério Público, se para o juiz, se aquele processo será remetido ao tribunal. E esse trâmite dentro do judiciário, ele não tem prazo. Então já vi situações que uma petição que o advogado apresentou dentro do seu respectivo prazo demora coisa de 3, 4, 5, 6 meses para sair do distribuidor, da onde ele protocolou o documento, até chegar à mesa do juiz, para a partir de então o juiz apreciar aquela petição e determinar alguma providência, o que pode demorar mais 6 meses. Ou seja, uma petição que o advogado apresentou num prazo de 15 dias pode chegar até 1 ano até ser remetida a quem de direito, se o juiz vai determinar para que a parte contrária se manifeste, se ele vai decidir algo sobre aquela petição. O que é um número absurdo, porém é a realidade do judiciário brasileiro. Considerando isso, temos que ver também que há situações em que o advogado se manifesta, já é dado direcionamento daquela petição e isso agiliza muito o andamento do processo. O processo virtual, conhecido como processo eletrônico, tem agilizado muito isso, pois foge da burocracia de se protocolar um papel em determinado setor, esse papel ter um trâmite interno dentro do próprio prédio até ser direcionado a quem de direito, para que entre numa fila de apreciação e assim por diante. O processo eletrônico ele deu uma diminuída nesse prazo, porém ainda não é perfeito. Considerando isso, é impossível precisar qual vai ser o tempo de duração de um processo. Há inúmeras situações, há inúmeros fatos, há inúmeras ocorrências que podem encurtar ou dilatar a duração de um processo. E a maioria dessas situações está fora do alcance e fora da possibilidade de que seu advogado faça alguma coisa para resolvê-lo. Você já teve um processo que demorou muito? Ou teve um processo muito rápido? Deixe nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se não for inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado. Aproveite e curta nossas redes sociais. Obrigado!